As emoções da velocidade estão de volta. O Campeonato Nacional de Velocidade 2021 estreou-se no circuito do Estoril. 2 dias de intensa competição com mais de uma centena de pilotos em pista. O circuito, antes da nova época desportiva, recebeu também alguns melhoramentos. Notaram-se algumas ausências, sobretudo na classe rainha da Superbike, mas também o revigorar desta competição, já que há muitos pilotos novos em prova. Também para o campeonato deste ano, quanto ao troféu Naked, algumas diferenças. As Aprilia têm 2 novos pilotos, as Kawasaki também. Este ano, o apoio simbólico da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, que sublinha o lema acelerar nas pistas e não na estrada. Este troféu Naked vai ter mais uma jornada em Jerez de la Frontera, um total de 7 corridas para este ano, e o campeonato das Nakeds não está fechado, já que a qualquer momento podem entrar novos pilotos. Troféus de Naked Bikes continuam a contar com a Tuono Cup e a Z Cup para esta época, mas também temos a novidade de poderem entrar outras Nakeds com VIT, que não são nem Kawasaki nem Aprilia. Isto numa lógica de abertura para o conceito de Naked Bikes nas pistas. Foram 2 dias de intensa competição. No primeiro dia, logo a abrir, a prova rainha da Superbike, com Ivo Lopes a querer manter o título conquistado o ano passado numa nova mota, ele que corre agora no Campeonato de Espanha da Superbike. Conta-nos como tudo está a correr. Está a correr bastante bem. Este ano já tivemos uma prova em Espanha com alguns testes. E este ano vamos andar com uma moto nova, que é a M1000RR. E correu bastante bem. Fomos rápidos em Jerez, fizemos a pole position, recorde de vista, num campeonato espanhol que é muito forte. Fizemos 2 P2, estamos contentes. Viemos a Portugal, também me estou a sentir bem, esta nova moto é maravilhosa, gosto muito. Há que trabalhar mais ainda ao nível de corrida, mas estou muito contente. Ivo Lopes, que conseguiu o melhor tempo nos treinos cronometrados, assumindo assim a pole position para o arranque desta corrida que junta as Superbike às Super Stock 600. Em Super Stock, um grande dia de competição com Nuno Nogueira, Vasco Estorrado e Fernando Soares a disputarem os 3 o primeiro lugar. De resto, uma grande disputa entre estes 3 pilotos, um segundo a separar cada um deles. Diz bem da intensa corrida que foi. Fernando Soares fez 3º lugar. Vasco Estorrado, que veio das Super Sport 300 para Super Stock 600, ficou na 2ª posição e à frente Nuno Nogueira. Esta corrida acabou por não chegar ao fim devido a um problema com a moto de Ricardo Lopes, que largou óleo na pista e por motivos de segurança foi interrompida a corrida. Mas no cômputo geral, 5º lugar para Christophe Lajoigny. Foi ele o 5º classificado, à frente dele Tiago Morgado. Aqui vemos o piloto número 46. Em lugar de pódio, Tiago Cleto. Foi o 3º classificado nesta primeira corrida. Melhor volta, 1 minuto 44 segundos. Foi a 4ª volta, por sinal, a mesma volta em que Ivo Lopes conseguiu o melhor tempo. Entre eles, Romeu Leite, que o vemos, 2º posto para o piloto, que corre em Yamaha. E bem destacado o piloto da BMW, Ivo Lopes, o detentor do título, saiu à frente, não mais largou a dianteira. Um andamento bem superior, terminou com meio minuto de diferença para Romeu Leite. Ivo Lopes a vencer a primeira corrida do campeonato deste ano. Fomos rápidos também aqui na qualificação, na corrida. Gostávamos de fazer um melhor ritmo na corrida, mas a corrida entretanto foi parada, derivada a um problema técnico de uma moto, mas ficámos contentes e agora é a segunda e tentarmos o objetivo que viemos para aqui. Bem preenchida a grelha que juntou os pilotos dos troféus Século XX, Taça Luís Carreira, Z-Cup, o que junta as potentes Kawasaki, e Tuono Cup, que junta as potentes Aprilia. Várias classes na Taça Século XX, Taça Luís Carreira. Por exemplo, a Super Sport, em que teve aqui uma intensa disputa que separou André Capitão e João Marinho apenas por 9 milésimos. André Capitão foi 3º, João Marinho 2º. À frente deles, bem distanciado, Luís Belchior foi ele que venceu a classe Super Sport. Augusto Machado só completou esta primeira corrida, não o fez na segunda, para a classe Superbike R da Taça Luís Carreira. E quanto à habitual classe apenas Superbike, Afonso Cruz foi vencedor à frente de Nelson Saldanha. Quanto à classe Open, João Curva, como tem feito nos últimos anos, mostrou nesta classe um andamento superior e venceu à frente de Carlos Pinheiro, que foi 2º, e de Fernando Mercier, que completou o último lugar de pódio. Na mesma pista, o troféu Naked. Quanto às potentes Kawasaki, 3º posto para Ricardo Pires.
E houve um convidado que não correu em Kawasaki, correu em Triumph, Serry Chertenlieb. Ele ficou com uma diferença de menos de meio segundo para Frédéric Bottolieri, que foi o vencedor desta primeira corrida das Kawasaki. Quanto às Aprilia e ao troféu Tuono Cup, terceiro posto para Paulo Vicente, Luís Franco foi o segundo, Pavel Bogdanov foi o vencedor da T-Cup, mas também o vencedor à geral no troféu Naked. Quase 2 dúzias de pilotos na Copa Dunlop Motoval nesta primeira jornada. 2 classes, classe 1 para máquinas 600, classe 2 para máquinas 1000 cm3. Na classe 1, terceiro posto para João Cruz, mas um andamento muito idêntico a Miguel Romão. Pouco mais de 1 segundo separou o terceiro do segundo classificado. À frente, com mais de 21 segundos de diferença, Vítor Barros foi ele o vencedor desta primeira corrida. E se na classe 1 a intensa competição se verificou para a obtenção do segundo lugar, também se registrou o mesmo no que toca à classe 2. Pedro Vinagre e André Gonçalves andaram sempre muito próximos um do outro. Pedro Vinagre viria a ficar em terceiro lugar, com menos de 1 segundo de diferença para André Gonçalves, que ficou na segunda posição. Ricardo Andrade seguia mais à frente. O piloto aos comandos da sua Ducati levou o melhor com mais de 13 segundos de diferença e cortou a meta em primeiro lugar. Outra das particularidades para esta ronda inaugural do Campeonato Nacional de Velocidade, aqui no circuito do Estoril, foi a presença em pista da BMW Dunlop Cup. Uma estreia desta monomarca aqui em Portugal, um troféu que tem origem aqui na vizinha Espanha e que reuniu pilotos em 2 classes, Superbike e Superstock. Quanto à classe Superstock, Santiago Diego conseguiu a terceira posição, Raul González foi segundo, o primeiro foi Alberto Serrano, que venceu não só na classe Superstock, como também à geral. Um bom andamento para este piloto, que ficou à frente dos outros pilotos de Superbike, como o caso de Eduardo Salvador, que foi terceiro na sua classe, Juan Ruiz, que foi segundo em Superbike, Raul Mendo foi segundo à geral e venceu a classe Superbike desta BMW Dunlop Cup. A segunda corrida de domingo foi uma das mais intensas nesta primeira jornada de competição. 2 classes, a classe 1 e classe 2. A disputa foi mais intensa para o segundo lugar, já que Vítor Barros, o piloto angolano que o ano passado até teve dificuldades de adaptação ao nosso campeonato, já conseguiu adaptar-se bem e imprimiu um bom andamento, ficando com quase meio minuto de distância. Atrás dele, Jaime Oliveira, João Cruz e Miguel Romão lutaram pelos outros lugares de pódio. Pouco mais de 2 segundos a separar cada um deles, João Cruz conseguiu a terceira posição e Miguel Romão o segundo lugar, atrás do piloto angolano. Intensa foi também a luta no que toca à classe 2 desta Copa Dunlop Motoval, com os pilotos quase todos a terem aspirações a um lugar de pódio. Escassos segundos entre todos eles, desde o 9º classificado em diante. Félix Wagner, Sérgio Carbono, Filipe Brites estiveram a tentar obter a terceira posição. Levou a melhor Filipe Brites, foi o terceiro classificado. À frente dele, por escassos 3 segundos, pouco mais, Bruno Louro foi o segundo classificado. Ricardo Andrade destacou-se. Um grande andamento para o piloto que, por mais de 20 segundos, cortou a meta em primeiro lugar. A terceira corrida de domingo juntava de novo a Taça Luís Carreira e o troféu Z-Cup e Tuono Cup, com as Kawasaki e as Aprilia, ambas no troféu Naked. Quisemos saber o que distingue estas motos Naked das restantes motos de competição e por isso falámos com o piloto Marcos Leal. Olá, sou Marcos Leal. Há alguns anos que já não corri no Nacional de Velocidade. As últimas experiências que tive foi na Resistência, com uma Z-Cup, com o Luís Franco, e o bichinho voltou. Gostei imenso do ambiente que se vive nas boxes desses 2 troféus. A grande diferença destas motos para as do restante campeonato são a ausência de carenagem completa de cima a baixo da moto. Portanto, estas motos têm as carenagens divididas na zona do motor, ambas têm quilha em baixo e uma pequena carenagem em cima junto ao guiador, e os guiadores são realmente guiadores, não são avanços agarrados nas bainhas. Estas são as principais diferenças de uma moto naked para as restantes motas de competição. O troféu Naked junta então as Kawasaki Z900 e também as Aprilia Tuono 1100 V4RR. Quisemos saber qual é a diferença entre estas 2 máquinas de marcas diferentes e por isso falámos com o piloto Luís Franco. Este ano, alinhando no troféu Tuono Cup,
Existem algumas diferenças para a moto com que alinhei nas duas épocas anteriores, a Kawasaki Z900, nomeadamente em termos de potência do motor e ajudas eletrónicas que a Z não tem, e a Tuono apresenta como a possibilidade de ter launch control, anti-wheelie e controle de tração. Na Z nada disso está disponível. Em termos de potência são mais 40 cavalos e, portanto, isso traduz-se numa velocidade de ponta superior nas retas, mas também uma saída mais forte à saída das curvas. São pacotes diferentes, uns mais fáceis, como a Z de começar, e a Tuono um pouco mais exigente em termos de investimento e da capacidade do piloto também, mas por outro lado mais segura devido a todas as ajudas eletrónicas. E aqui estão as Kawasaki em competição no troféu Z-Cup. O convidado para esta primeira ronda, Cyril Schortenleb, ficou na terceira posição, tinha sido segundo na primeira corrida, trocou de lugar com Ricardo Pires. O piloto da Triumph veio agora para o último lugar de pódio. Ricardo Pires foi segundo, manteve a primeira posição em relação à corrida anterior. Frédéric Bottolieri, o piloto aos comandos da Kawasaki Z900 do costume, acabou no primeiro lugar. Também não houve alteração no que toca ao vencedor da Tuono Cup. Foi Pavel Bogdanov e fez com alguma distância, mais de 14 segundos de diferença. O Paulo Vicente manteve a terceira posição e Duarte Amaral, que tinha desistido na primeira corrida, obteve na segunda o segundo lugar. Quanto ao troféu século XX, Taça Luís Carreira, estamos a ver João Marinho. Ele ficou em terceiro lugar na classe Super Sport, tinha sido o segundo na primeira corrida. Trocou de posição com André Capitão, que subiu um lugar no pódio. Acabou esta segunda corrida na segunda posição e Luís Belchior voltou a ser o vencedor. Não houve Superbike R, mas houve Open R, com Bernardo Vilar, que correu nas clássicas, a correr aqui só nesta segunda corrida. Quanto a Superbike, a classe Superbike da Taça Luís Carreira, terceiro posto para Afonso Cruz, que tinha vencido a primeira corrida. Bruno Silva ficou na segunda posição e Nelson Saldanha, que tinha sido segundo, teve o melhor andamento nesta segunda corrida e foi ele o primeiro a cortar a meta na classe Superbike. Quanto à classe Open, nada de novo, mantiveram-se os lugares. Fernando Mercier, terceiro, Carlos Pinheiro, o segundo e de novo João Curva, o vencedor. Em pista, 16 pilotos para a corrida única que junta as classes de Pré-Moto 3 e Super Sport 300. Foi também uma corrida estonteante em Super Sport 300, uma classe que tem muitas meninas em prova. Destaque para Madalena Simões. A piloto fez o segundo melhor tempo de volta, superada apenas por Tomás Alonso, que venceu de forma destacada, mas entre o quinto e o segundo lugar, entre estes pilotos todos, menos de meio segundo de diferença entre cada um deles. Madalena Simões ficou na quinta posição, Guilherme Gomes na quarta, o último lugar de pódio para Rafael Damasio. Dinis Borges levou a melhor sobre este conjunto de 4 pilotos que tentava alcançar um lugar mais próximo de Tomás Alonso, porque esse piloto de Odivelas se destacou desde o início. Aos comandos da sua Kawasaki 400, acabou com mais de meio minuto de diferença para Dinis Borges. Tomás Alonso foi o vencedor. Quanto a Pré-Moto 3, o destaque tinha que ir, obviamente, para Gonçalo Ribeiro. Deixou para trás Rui Afonso, Tiago Ballier não concluiu. Gonçalo Ribeiro venceu destacadamente e foi o primeiro base geral. E voltamos à classe rainha para o segundo dia desta primeira jornada do campeonato de velocidade. De novo em pista a classe rainha Superbike e a Superstock 600. Na classe Superstock 600, Fernando Soares foi quarto classificado. Ele que tinha sido o terceiro na primeira corrida. O vencedor da corrida anterior veio para a terceira posição, Nuno Nogueira. Tudo idêntico no segundo lugar, Vasco Estorrado manteve a posição. E Ricardo Silva, que nem tinha classificado na primeira corrida, ao participar nesta segunda, surpreendeu e obteve um bom primeiro lugar com mais de uma dúzia de segundos. Diferença para Vasco Estorrado. Ricardo Silva foi o vencedor desta segunda corrida de Superstock 600.
Na classe Superbike, Ivo Lopes continuou a entrega ao seu próprio bom andamento. Com as ausências notadas de Pedro Nuno, Tiago Magalhães e André Pires para a edição deste ano, Ivo Lopes consegue facilmente superar para já os pilotos adversários. 46 segundos de diferença para o segundo, diz bem do andamento que Ivo Lopes impôs desde o início desta segunda corrida, a exemplo do que aconteceu na primeira. E na primeira corrida, Christophe Lajoigny foi quinto classificado, caiu um degrau nesta segunda corrida, acabou na sexta posição. Tiago Morgado tinha sido quarto, veio para o quinto lugar. E isto porque Ricardo Lopes não tinha concluído a primeira corrida e aqui intrometeu-se nas contas nesta segunda parte da competição, na ronda primeira do campeonato deste ano. Foi de resto devido ao problema da sua máquina que não se concluiu a primeira corrida, devido ao derramamento de óleo na pista. Tiago Cleto conseguiu o terceiro lugar, o último lugar do pódio. Ficou a 5 segundos de Romeu Leite, de resto mantiveram-se os primeiros 3 lugares da competição, não houve alteração. Romeu Leite fez segundo lugar aos comandos da sua Yamaha, deixou para trás Tiago Cleto. Aqui vemos o piloto, Romeu Leite corre numa Yamaha R1000, e a correr em BMW de forma destacada, o detentor do título, Ivo Lopes. Ele que corre também o Campeonato de Espanha da Superbike e por isso poderá também este ano falhar algumas corridas nacionais, mas não deixa de ser objetivo do piloto Ivo Lopes, que aqui vemos aos comandos da sua nova máquina. Ele que foi o único a correr abaixo de 1 minuto 40, melhor tempo de volta nesta primeira jornada, 1 minuto 39.9. Média de 150 km/h. Mostra bem a capacidade de Ivo Lopes e o andamento que imprimiu logo no arranque do campeonato deste ano. E para acabar com chave de ouro esta primeira jornada do campeonato de velocidade, os pilotos mais jovens, uma espécie de cereja no topo do bolo, a garantia de que há futuro na velocidade. Jovens pilotos, muitos deles vindos do campeonato de velocidade 2020, que este ano também vai ter continuidade, numa grande aposta da Federação para a captação de juventude. Em pista, as classes 85 GP Moto 4 e MIR Moto 5. Estamos a ver os pilotos de Moto 5. Terceiro lugar para Alexandre Cabá. Gonçalo Silva foi segundo classificado. Ficou a pouco mais de 6 segundos de diferença de Lourenço Vicente. Foi então vencedor desta classe de MIR Moto 5 do Campeonato dos Mais Jovens. Em 85 GP Moto 4 temos também muitos pilotos, fãs de Miguel Oliveira, fazem parte da equipa Miguel Oliveira Fan Club. É o caso de Francisco Pires, que ficou na 4ª posição. À frente dele, Vasco Fonseca. Houve aqui um andamento muito semelhante entre Vasco Fonseca e Pedrinho Matos. Apenas 3 segundos separaram estes dois jovens pilotos. Pedrinho Matos, que é uma espécie de apadrinhado de Ivo Lopes, e a defender o seu título, ganho ano passado Afonso Almeida. Aqui vemos o piloto também da equipa Miguel Oliveira Fan Club. Cá está ele aos comandos da sua Bion 150. Terminou bem destacado esta corrida com mais de 23 segundos de diferença para Pedrinho Matos em 85 GP Moto 4. Foi desta forma intensa que se viveu a primeira ronda do Campeonato Nacional de Velocidade 2021 aqui no Circuito do Estoril, onde voltará para a segunda etapa. O Circuito do Estoril, que pela 4ª vez na sua história, depois desta primeira jornada nacional, vai receber a segunda prova do Campeonato do Mundo de Superbike deste ano.